A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta e vamos dar continuidade à doutrina de Deus. E o nosso tema de hoje é a obra divina, que é a criação. É muito importante que você compreenda aí um pouco sobre essa obra divina, que é a criação, que é um tema também muito debatido, né? Por quê? Porque envolve a origem da matéria, né? Envolve não somente a criação daquilo que se vê, mas também a criação daquilo que não se vê. E é muito importante a gente também falar um pouco sobre isso. Então, quando a gente lê os primeiros capítulos, né, do livro do Gênesis, o Moisés, o que é que ele vai apresentar para o leitor? Ele vai apresentar que Deus é a origem de tudo, é aquele que deu a origem de tudo, é aquele que criou tudo. Ou seja, Moisés ele apresenta no livro do Gênesis Deus como sendo o autor de tudo aquilo que o ser humano possa contemplar e até mesmo aquilo que o ser humano não possa contemplar, né? Então, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 27, Isaías 43, 15, nota-se aí um Deus que é o criador de tudo, ou seja, ele é o autor, tanto da matéria, ou seja, daquilo que é visível, daquilo que é concreto, aquilo que está patente aos olhos humanos, mas também é o criador daquilo que os olhos humanos também não podem contemplar, né? Vamos ler aqui alguns textos da Bíblia Sagrada para a gente entender um pouco mais sobre isso, né? No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz o quê? Que no princípio criou Deus o céu e a terra, né? Então, nota-se aí o primeiro texto da Bíblia Sagrada está nos apresentando que esse Deus bíblico, esse Deus que está na Escritura Sagrada, é o autor de tudo que existe, né? No capítulo 1, versículo 27 do mesmo livro, diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, Deus é o autor da criação do ser humano. Muito se pergunta, como surgiu o ser humano na humanidade, né? No mundo acadêmico, existe muito esse questionamento sobre a existência do ser humano. Como é que o ser humano passou a existir? Aí surgem as teorias, como a teoria da evolução, por exemplo, né? Porém, a Bíblia nos declara aí que Deus é o autor da existência do ser humano. O ser humano existe porque Deus assim o criou. Outra coisa interessante é que a própria nação de Israel é uma criação de Deus. Isaías 43, 15 diz: Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Então, Deus ele é apresentado aí no livro do Gênesis, não somente no livro do Gênesis, mas em vários outros livros da Bíblia, né? Mas ele já começa no primeiro livro de Gênesis sendo apresentado como sendo aquele que deu origem a tudo que existe, né? Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe na Bíblia Sagrada aí a teologia da criação. Essa teologia nos propõe o quê para o leitor? Que tudo tem uma fonte, né? Ou seja, essa fonte é Deus, ou seja, a matéria que existe, mesmo essa matéria que a gente consegue ver, mas a menor matéria que a gente não consegue ver, que é o átomo, né? Também tudo veio de Deus. Tudo veio desse ser criador, né? Então, ele é o autor, ele é a fonte de toda a matéria que existe, né? Seja tanto essa matéria que a gente consegue ver, como a que a gente não consegue ver. Por quê? Porque a Bíblia não vai nos mostrar, através aí dessa teologia da criação, que esse Deus é um ser sobrenatural. Nota-se que no texto de Gênesis não havia nada. No princípio não existia nada. Ou seja, a matéria não existia. Então, quem é que vai criar essa matéria chamada átomo? Hoje nós sabemos que tudo é formado de átomo, né? O próprio vento. Então, se não havia nada no início, não existia nada, e Deus criou,
Então ele criou esse átomo e assim por diante. Então, por que ele fez isso? O ser humano é capaz disso? Não, o ser humano não é capaz disso. Isso é um evento sobrenatural de Deus. Essa capacidade de criar as coisas do nada só pertence à pessoa de Deus. Ele é transcendental, né? Então, a teologia da criação aí, ela apresentada aí pelo Gilkey, ele fala de 3 grandes dimensões sobre esse significado teológico da criação. Então, o que é que ele diz sobre esse Deus criador? Ele vai dizer que esse Deus é a razão de tudo que existe, e é fato, né? Que as criaturas são dependentes, reais e boas, ou seja, Deus não criou nada ruim. Tudo que Deus criou foi bom, né? Inclusive a própria criatura, né? Isso envolve os animais e o próprio ser humano. Outra coisa interessante que ele apresenta é que Deus cria em liberdade com propósito. Então Deus não criou nada como se fosse robôs. Deus cria em liberdade, só que ele tem os seus propósitos também em criar, né? Então, vamos ver aqui, Deus é a razão de tudo que existe. Esse comentário sobre Deus é a razão de tudo que existe. Será que é? Bom, segundo a Bíblia Sagrada, sim. Então, a teologia da criação vai propor para os seus leitores que Deus, ele é essa fonte. Então, uma vez que tudo que existe tem origem nesse Deus aí, que é todo poderoso, onisciente, onipresente, né? Isso significa o quê? Que ele é a fonte da matéria, ele é a fonte da vida, do que se vê e do que se não vê. Isso está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16, né? Aí aquela questão, se tudo veio de Deus, e Deus é bom, logo tudo é bom. Nada que Deus criou foi ruim. E isso é fato, isso está registrado. Deus não criou nada ruim, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 10, nós temos aqui 3 exemplos para mostrar a você, aluno, de que tudo que Deus criou era bom. O Gênesis 1:10 diz o quê? E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Então Deus não viu nada de ruim na criação do solo, né, que a gente chama de terra, e na criação dos mares. Isso foi bom. Gênesis 1:12 diz o que? E a terra produzia erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então, o que há de ruim numa árvore frutífera? Deus criou ela e chamou ela de bom, e que ela seria bom, não seria ruim para o ser humano, né? Gênesis 1:31 diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, a teologia da criação apresenta o quê? Apresenta que tudo que Deus fez é bom, e tudo que é bom também vai ter origem nele, né? Ou seja, nada é ruim. Então, diante aí do que foi apresentado, que foi exposto, né, anteriormente aí sobre a teologia cristã da criação, que tudo que Deus criou é bom, surgem aí algumas perguntas, né? Essas perguntas é muito interessante. Você vai entender com certeza, porque essas perguntas existem até os dias atuais. Nos dias atuais isso é muito questionado. Deus é bom, então por que acontecem certas coisas? Então, uma pergunta que nós temos é sobre o sol. Nós sabemos lá no livro de Gênesis que Deus criou o sol. E o sol foi bom, foi chamado de bom. Aí vem aquela pergunta, se o sol é bom, por que os raios solares geram câncer? Outra pergunta, se o vento e a chuva são bons, por que tornados e tempestades destrói tudo? Isso não seria ruim? Isso não é ruim? Isso não é terrível? Outra pergunta,
Se o mar e a terra são bons, por que existem maremotos e terremotos causando destruição? Olha só. Outra pergunta também muito intrigante. Se o ser humano é bom, por que o mesmo destrói o planeta, o seu próximo e a si mesmo? Ou seja, tudo isso aí que Deus fez foi chamado de bom. Mas a gente vê um mal que vem de tudo isso que foi chamado de bom. Onde é que está a resposta? A resposta não é difícil. A resposta é simples. A resposta para todas essas perguntas aí, e outras semelhantes que envolvem, que tem o mesmo foco, né? Ela pode ser respondida de que forma? Na questão da queda. Quem caiu? Adão e Eva. O primeiro casal humano caiu. Então, na queda desse casal aí, né, no erro que eles cometeram, que foi que aconteceu? Não somente eles passaram a sofrer as consequências, mas também toda a criação começou a, de uma certa forma, sofrer uma espécie de deformação. Aí começou a surgir os fenômenos da natureza, né? Como essa questão dos vendavais, das tempestades, furacões, terremotos, maremotos e assim por diante, né? Que são também chamados de desastres naturais. E o mau comportamento do ser humano também é uma consequência dessa queda, ou seja, dessa desobediência. Ou seja, a princípio, Deus fez tudo bom e muito bom. Mas através da queda do ser humano, ou seja, com o surgimento do pecado, tudo isso passou a ocasionar, né, no próprio ser humano, na humanidade, uma espécie de mal. Então, a resposta ela está justamente no pecado de Adão e Eva, né, que foi transmitido para toda a raça humana, e assim a natureza tem sofrido da mesma forma. As criaturas são dependentes e reais e boas, né? Quem são as criaturas? Somos nós também, né, o ser humano. Elas são dependentes, com certeza, elas dependem de Deus, são reais, não é nenhuma ilusão, e são boas, né? Deus criou tudo muito bom. Então, o que é que a gente percebe aí? A gente percebe que toda criatura de Deus é boa, e o ser humano também. O ser humano, quando ele foi criado, Deus o considerou uma criação boa, né? Inclusive, de toda a criação, de todos os seres que Deus criou, o ser humano ele foi o único que Deus deu inteligência e liberdade. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Se ele é a imagem e semelhança de Deus, Deus é inteligente, o ser humano também é. Porém, ele tem a inteligência que Deus tem? Não, ele não é igual a Deus, ele é semelhante. A nossa inteligência é limitada. E a inteligência de Deus é ilimitada. Deus deu liberdade ao ser humano, por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus tem liberdade? Tem. Então o ser humano também tem, nas suas limitações, é claro, né? Então, após aí o pecado, o ser humano passou a fazer o quê? Cometeu o quê? Uma série de erros desastrosos que passou a comprometer a sua condição espiritual diante do seu Criador. Ele passou a depender, a continuar mais ainda dependendo de Deus, né? Então, porém, mesmo o ser humano na sua condição de pecador, não foi lhe tirada a liberdade. Então, o ser humano não somente a liberdade, mas também a inteligência, a racionalidade. O ser humano pecou, mas ele continua inteligente, ele continua com liberdade de escolha, né? Porém independente, ele depende de Deus, né? É através dessa liberdade que concedida ao ser humano que o mesmo ele pode escolher o quê? Escolher afirmar que depende de Deus ou não. Tem pessoas que
que acreditam que dependem de Deus e outros que acreditam que não dependem de Deus, né? Cada um tem a liberdade de dizer o que quer, mas na essência, na prática, todo mundo depende de Deus. Porém, nem todo mundo tem essa simplicidade, né, de reconhecer isso e afirmar que depende da pessoa de Deus. Então, é a partir disso que surgem as interpretações aí sobre o pecado e a graça de Deus, em que o ser humano ele se rebela, né, e rejeita o seu Criador, ou é recriado por Deus através de Jesus, conforme aí o apóstolo Paulo, né, escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, que diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, né? Então, o ser humano depende de Deus? Depende. Ele reconhecendo isso ou não, ele depende de Deus. Depende de Deus para quê? Para ser transformado, ser recriado, né? Nascer de novo, ser uma nova criatura. Deus cria com liberdade e com propósito. Sim, Deus não faz nada à toa. Deus quis criar, porém, Ele criou com um propósito, né? Qual seria esse propósito, né? Muitos se perguntam, muitos questionam do porquê de Deus ter criado o céu e a terra e tudo que nela há. Por que Deus fez isso? Qual seria o propósito nisso, né? O que é que nós percebemos? Nós percebemos, através dos primeiros capítulos de Gênesis, que a criação ela foi um ato livre de Deus. Ele simplesmente quis criar, ele quis fazer, ele quis que tudo viesse à existência, né? Então, essa atitude de Deus, aí, esse ato livre de Deus, expressa o quê? Expressa o caráter divino, o caráter do próprio Deus, sua soberania e a sua liberdade, né? Ele quis fazer e fez. Mas, entretanto, né, contudo, apesar dessa criação aí ser um ato livre de Deus, a gente observa, nós observamos, qualquer leitor consegue ver isso nas Escrituras, o propósito de Deus em sua criação. Ele quis criar, Deus tem liberdade para isso, porém ele não criou à toa, ele não criou por simplesmente quis criar. Ele criou com propósito, né? Qual seria esse propósito? Que nós percebemos aí que Deus não criou a terra por nada. Havia um projeto divino nisso aí, que era o ser humano. Por que Deus vai criar a terra? Por causa do ser humano. Quando a gente lê os primeiros capítulos do Gênesis, a gente percebe o que? Justamente isso aí. Deus demonstra um grande amor pelo ser humano, mesmo após o pecado. Deus poderia ter acabado com tudo, mas não. Deus oportunizou o ser humano, né? Com a desobediência, o mundo passou a morrer. Hoje, toda a criação morre juntamente com o ser humano. O universo está morrendo, né? O planeta está morrendo, né? Tudo está morrendo com o ser humano. Porém, mesmo tudo esteja se acabando, né? Se findando por causa do pecado, mesmo assim Deus o quê? Providenciou, olha só, providenciou uma nova terra, um novo mundo, né? Apocalipse capítulo 21, versículo 1, ele diz, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, né? Ou seja, Deus criou lá atrás a terra para o ser humano pecou, mas o propósito de Deus continuou. O propósito de Deus em criar a terra para o ser humano continuou, né? Isso a gente vê no livro de Apocalipse. É claro que essa terra do livro de Apocalipse não é uma terra natural como essa, é uma terra sobrenatural, até porque os salvos que nela vão residir terão um corpo transformado, igual ao de Cristo,
não necessitarão mais de oxigênio, não necessitarão mais daquilo que a terra natural hoje comum oferece para a subsistência do ser humano, né? Ou seja, o propósito ele continua. Propósito da terra para o ser humano, mesmo que não seja essa terra aqui, mas é um tipo de terra sobrenatural. Para quê? Para se cumprir aí o propósito de Deus. Por quê? Porque Deus ama o ser humano. João 3,16. Né? O foco aí do propósito de Deus é o amor para com o ser humano. Né? Então aqui a gente chega ao final de mais uma de nossas aulas. Eu acredito que você tenha compreendido e tenha absorvido aí o conhecimento. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.